avançado muito nos últimos 20 anos. Antes, a gente falava do direito à livre expressão dos donos da mídia. A gente avançou tanto assim que hoje o direito à liberdade de expressão tem dupla condição. É a condição de eu receber a informação e o direito também a produzir essa informação. Mas eu tenho que garantir que essa informação chegue às outras pessoas. Quando a gente tem uma liberalização das ondas, o que a gente consegue é que as rádios não se escutam. Isso acontece em muitos países da Europa. Itália é um deles. Então, a gente tem que lutar por uma regulação justa, porque as frequências nos pertencem a todos. Nos últimos 20 anos, as grandes transnacionais da comunicação têm sido o ator mais beneficiado com a transação internacional da mídia, da televisão, da rádio, da internet e da telefonia celular. Por isso, a nossa briga não é a nossa briga, é a briga da internet. Que a internet siga e continue sendo uma ferramenta livre e não uma ferramenta controlada pelas grandes nações. Vocês sabem que a maioria dos terminais de internet estão nos Estados Unidos? Por exemplo, quando você usa a internet, o software privado vai ficar cada vez mais competitivo com os conteúdos que você produz, mas a internet serve para a gente. Eu quero lhes contar o Chile, que é um país muito comprido. A gente teve uma briga cidadã no sul do Chile, na Aysén, e tem uma rádio comunitária que chama Santa Maria, nesse lugar, que é uma pequena rádio comunitária. E a luta das pessoas da Aysén foi tão grande, tão importante, que nós toda noite pegávamos a señal dessa rádio e transmitíamos todas as rádios comunitárias, com a internet, a luta das pessoas e do povo da Aysén. Todo o Chile escutou o que a Aysén estava... Porque a Rádio Santa Maria só transmitia nessa pequena localidade. E a grande mídia fazia, por exemplo, a caricatura do movimento. Foram as rádios comunitárias do Chile, ilegais, perseguidas, com um vatio de potência, sem poder vender publicidade, as que transmitiram esse acontecimento. Então, acho que a gente sim tem possibilidades, que os nossos instrumentos e a nossa luta servem efetivamente para comunicar um discurso que seja um discurso transformador dessa condição que a gente está recebendo dos nossos maus governos e maus legisladores, apesar que temos alguns que também são ótimos e que nos apoiam. Muito obrigada. Ok, eu queria passar a palavra para Lorena Rosa, né, depois para Lorena Alves. Pronto. Eu queria só reforçar aqui algumas questões que foram colocadas e outras que eu acho que a gente foi esquecendo ou não estamos nos dando conta, né? Uma é essa questão da proposta, né, da nova lei para as rádios comunitárias que é proposto pela AMAR. Nós devemos fazer com que o Estado, né, adote medidas efetivas para evitar a concentração, né, desses meios de comunicação feita pelas rádios comunitárias. Ou seja, que ela deve ser feita por pessoas. A gente escutou muito aqui, a minha rádio. Então, acho assim, se a gente continuar com esse discurso, a gente vai acabar fazendo com que as rádios sejam também monopólio, né, nosso. Então, assim, a rádio comunitária ela não tem dono. É de todos, é da comunidade. Então, acho que a gente deve nunca perder de vista isso, não só nos discursos, mas na prática, né? Então, ela deve estar a serviço do povo, de todos. Ela deve ser fruto nascido das dificuldades, dos desafios, das lutas, das conquistas da comunidade. Eu acho que a Rádio Independência, eu não coloco assim como orgulho, mas como exemplo que ela tenta fazer isso. Claro que a gente tem os desafios, tem pessoas que entram, já chegamos a até usar uma expressão muito feia, expulsar pessoas, porque queria, de fato, fazer com que a rádio comunitária se tornasse instrumento pessoal e individual. E essas pessoas foram expulsas, sim, no sentido da palavra, não expulsa de forma autoritária, né? Então, assim, a gente não deve perder isso de conta. Outra coisa, de vista, desculpe, outra coisa que eu queria colocar aqui, e que a gente percebe que isso é muito forte, principalmente aqui no Ceará.
Eu sei que nós somos fruto de uma cultura machista, tá certo? Aonde predominou muito a questão do patriarcal. E aí eu vi muito isso e estou vendo em nossas rádios comunitárias a participação da mulher ainda precisa ser vista como, tá, de forma ativa, não só participação em números, mas de forma assim bem combativa, tá certo? Isso a gente não podemos esquecer isso. Eu sempre nos programas, a gente tem um programa Vida de Mulher lá em Independência, que não é um programa que é feito por mim nem por outra companheira, mas é feito com as mulheres. Né? Não é para as mulheres, mas é com as mulheres. Então, assim, a gente costuma dizer, não basta a mulher estar lá na Câmara de Vereadores, ou na Assembleia, ou lá no poder. É preciso que essa mulher possa ocupar o espaço, possa também ter o mesmo direito, a mesma vez e voz dos nossos companheiros homens, tá certo? Então, como a gente ter esse cuidado de trabalhar essa questão de gênero nas nossas emissoras, porque senão, né, nossas rádios se tornam monopólio masculino, tá certo? Outra coisa que aí eu reforço as palavras de Thaís, né, eu sempre, nas minhas conversas com... eu tenho um diálogo com o Sérgio Lira, e eu sempre coloco isso, né, a importância de estarmos dialogando. Né? Então, assim, essa luta pela democratização da comunicação, ela não deve acontecer entre a gente, essa divisão de grupos, porque, sim, quer dizer, a gente está lutando por uma coisa maior, né, pelo bem-estar de todos. Então, essas divergências, claro que nós temos divergência ideológica, tudo bem, mas que a gente deve estar unidos nessa luta pela democratização, independente do grupo que a gente defende, tá certo? Outra coisa que eu defendo muito é a questão do voluntário, tá certo? Eu acho que se a gente quer que nossas rádios sejam... se a gente quer que nossa rádio fique entrando lucros, recursos, a gente pode correr o risco, né, de fazer com que ela não se torne uma rádio de fato comunitária. Então, comunitária a gente vive de doações, vive de ajuda, entre ajudas, a gente enfrenta isso no cotidiano, lá em Independência, de todo problema que tem na rádio, a gente se ajuda na comunidade, a comunidade se sente sujeita. Então, quando a gente começa a depender de recursos externos, a gente acaba, muitas vezes, ou esperando, né, que os outros dêem autossustentação à nossa emissora, ou então a gente acaba se tornando também visando o lucro. Né? Então, assim, claro que é importante a gente lutar por políticas públicas que dê autossustentação, sustentabilidade às nossas emissoras, às nossas rádios comunitárias. Mas não devemos perder o voluntário, tá certo? Eu faço 2 programas na rádio e tem companheiras aqui também, os companheiros que estão aqui apenas recebem uma ajuda de custo. Né? Claro que eles deveriam receber mais, porque aí precisa, como o companheiro, não lembro qual foi, disse que precisa, né, comer, vestir, etc. Mas eu acho que se a gente visar o lucro nas nossas rádios comunitárias, a gente acaba perdendo, né, o comunitário, aquilo que é feito por todos, tá, na comunidade. Então, reforçando também que a rádio comunitária ela não deve perder também a essência de anunciar as coisas boas, as novidades, as lutas, as conquistas, mas também ela deve ser esse instrumento de denúncia, tá certo? Mesmo que a gente tenha um governo que a gente lutou a vida inteira para ter um governo da esquerda, né? Um governo que, de fato, venha lutar a favor dos trabalhadores, mas, infelizmente, o governo não avançou nesse sentido. Né? As bandeiras de luta que foram defendidas continuam sendo adotadas da mesma forma como na época da ditadura militar. Infelizmente, a maioria dos nossos militantes foram cooptados pelos governos, e aí nós estamos, eu coloco isso porque lá em Independência nós estamos, e não só no município de Independência, mas vários municípios estão passando por uma situação de calamidade pública, que é a seca, tá? E aí eu coloco que a seca do Nordeste não é a seca, é a cerca, é a concentração das terras, é a concentração das águas, porque lá nós temos bastante açudes com águas, mas hoje nós estamos passando uma situação de fome e miséria, tá? De seca mesmo, de decretar estado de calamidade pública. E aí por quê? Nós não estamos num governo popular, um governo que foi construído pelos trabalhadores? Por que isso? Então, assim, infelizmente, a esquerda perdeu a sua
né, a sua bandeira de luta. Se perdeu no caminho e a gente precisa reconquistar isso. E aí não vamos reconquistar só nessa linha de esperar que os governos façam, mas que nós somos também sujeito dessa história, a partir da nossa rádio comunitária, utilizando ela como instrumento de denúncia, de anúncio, de luta, de conquista dos nossos direitos. Tá certo? Então, eu queria só reforçar que amanhã nós vamos dar continuidade no seminário, né, essa discussão da nova lei para as rádios comunitárias, e aí todos estão convidados e convidadas, as mulheres, né? Vamos ver se a gente reforça a participação das mulheres aí nessa nossa luta pela comunicação humana, que é um direito de todas e de todos, tá certo? Então, meu muito obrigada e até amanhã. Nós agradecemos. Passamos a palavra para a Lorena Alves. Boa noite, sou assessora de comunicação do deputado Eudes Xavier. Vim aqui mesmo como aprendiz, como para levar, né, para lá algumas demandas, algumas pautas, até porque faz algum tempo que a gente quer realmente organizar um seminário de democratização da comunicação. Como foi questionado aqui algumas vezes, realmente essa bandeira ainda não está na pauta de muitos parlamentares. Eu acho que é até uma iniciativa interessante para agregar forças, por entender também que democratizar a comunicação é mais do que discursos. É como foi dito, é fazer o Conselho de Comunicação, que infelizmente a gente falhou aqui. A gente, não o povo, né? Talvez uma instância maior, o governo. Quando chegou na imprensa, no Jornal Nacional, é que o negócio barrou. E o que a gente tem que desmistificar é essa ideia de que regular é cercear, porque, ao contrário, regular é democratizar. E é isso que a gente tem que ter em mente quando a gente for levar à frente nossos debates, nossas discussões. Outra coisa sobre as concessões públicas, quem é que está com essas concessões? Será que realmente está sendo feito de forma democrática? Descriminalizar as rádios comunitárias, os nossos comunicadores populares. E, por fim, eu quero realmente saudar esse momento, porque eu acho que, se a gente, que é comunicador, me coloca como comunicadora, porque eu sou recém-formada em jornalismo, estava discutindo há meses, poucos meses atrás, eu discutia essas mesmas pautas nos movimentos estudantis. E, assim, se a gente não criar essa pauta, com certeza não vai ser a grande imprensa, não vão ser os grandes empresários que vão criar. É a gente que tem que levar essa pauta, é a gente que tem que enfiar essa pauta goela abaixo, infelizmente. Obrigada. Muito bem. Só para deixar o gabinete do deputado está realmente à disposição. Infelizmente, a gente ainda não teve condição de fazer esse seminário, mas com certeza a gente vai tocar e tem interesse. Qualquer coisa é só nos contactar. Obrigada. Nós agradecemos a Lorena, representando aqui o deputado Eudes Xavier, e passamos a palavra ao senhor Manuel Arnold Peixoto Bael, né? E queria até agradecer que o Bael é que me jogou dentro dessa luta, né? E uma luta que eu vejo que tem rumo, né? E lhe agradeço muito. Você vai ver que a gente vai dar um avanço aqui muito bom, né? Nessa situação da rádio comunitária, da comunicação, essa comunicação legítima, né? A comunicação social, que chega lá no pequeno. Muito obrigado, viu, Bael? Eu é que agradeço, deputado. Nós batemos na porta de vários deputados para chegar nessa audiência, né? E você foi um dos que bancou esta ideia. E eu conversava com a Maria Pia, dizendo que, assim, olha, eu estou surpreso, Maria, porque é um deputado do PDT que não tinha essa tradição. Era PDT Brizola, né? E isso me chamou a atenção, né? E me chamou a atenção porque foi por essas origens. Eu só temos a agradecer por você ter entrado nesta luta também, né? Nesse momento, eu acho que vale a pena a gente agradecer aos ouvintes, através da, não sei se está sendo transmitido, acredito que sim, pela TV Assembleia e pela Rádio Assembleia. Cerca de umas 15 a 20 rádios aqui do Ceará estavam se preparando para fazer a transmissão ao vivo. Então, pode ser que nós estejamos falando
para mais 20 municípios aqui no estado do Ceará que estão ligados nesse momento, e sem falar no Luciano, que está ali transmitindo ao vivo para Boa Viagem, né? Aquele computadorzinho dele, ele focou para cá. Então, um abraço aí para o povo de Boa Viagem que está nos assistindo, né? Através da rádio comunitária Canudo FM, em homenagem à Bahia também, né? O Antônio Conselheiro, né? Que é cearense e que está recebendo lá em Boa Viagem, a rádio se chama Canudo FM, né? Então, assim, agradecer aos ouvintes, dizer da importância que tem este momento como um pontapé a mais nessa luta pela democratização da comunicação. Muito se falou de um tema que nós não gostamos até aqui, que é essa questão da divisão interna dentro do movimento, mas eu senti, nas palavras de todos, muito bom senso, e eu queria jogar um pouco de provocação, de provocar para o lado do bem, né? E não para o lado da divisão. Nós saíssemos daqui com a determinação, nós estamos aqui com a Certicom, né? Estamos aqui com o Abraço Norte Ceará, estamos aqui com a Marc, o Sérgio Lira da Abraço Ceará falou ainda há pouco. Que tal a gente sair daqui com uma reunião marcada de sentarmos e discutirmos essa união do movimento das rádios comunitárias no estado do Ceará? Só quem é que vai ganhar com isso são as rádios comunitárias. Se eu me coloco à inteira disposição, até me dei ao luxo de propor uma data, 16 de maio, aqui na própria Assembleia Legislativa, se assim o companheiro da Certicom topar, se os companheiros da Abraço Ceará toparem, a gente topa vir com a representação, né? O Crisanto, que é da diretoria, os representantes da Abraço Norte Ceará que estão aqui, e da AMARC também. Eu acho que era importante esse momento. Eu acho que isso só fortalece a luta das rádios comunitárias, né? E a gente deixar o nosso coração aberto para a gente se unir cada vez mais. Eu acho que é assim que a gente vai avançando na luta. Eu gostaria só de dizer assim, da alegria, da satisfação. A gente teve com muita tensão nesses dias de preparação. Será se vai dar certo? Será se não vai? As rádios que confirmaram, será se vai dar tudo certo? Daí a gente chega num momento inicial, porque não termina aqui, nós vamos dar continuidade amanhã. A gente fica muito feliz de estar aqui a Rosa de um lado, né? Aqui do outro lado o deputado, e logo ali a Maria Pia e a Thaís, né? Então, assim, para a gente fica... É muito gratificante estar numa mesa dessa, né? É muito gratificante. Eu acho que é muito gratificante também para quem está nos vendo nesse momento, nos ouvindo, pelo o nível de debate, de discussão que foi posto, que claro que a gente não tem condição de esgotar esse tema aqui numa mesa assim, né? Nós vamos ter... Ele é um primeiro momento, dentro da marca, já vem fazendo isso há muitos anos, né? E conseguiu acumular grandes vitórias no mundo todo, e aqui eu acredito que no Brasil nós vamos dar um passo a mais também, né? No rumo da gente fortalecer cada vez mais a democratização dos meios de comunicação. Tem aí a importância de uma lei melhor para as rádios comunitárias. Nós precisamos ter muito isso em frente. Nós precisamos uma lei melhor, né? Uma lei nova que seja melhor. Se for para piorar, nós não queremos. E para isso nós temos que estar organizados, unidos, para ter força. Se nós não estivermos unidos e organizados, nós não vamos ter força para trazer melhorias para as rádios comunitárias. Eu faço parte de uma rádio desde do início do movimento de luta pelas rádios comunitárias, a Rádio Serra Verde FM comunitária. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, que é o momento de renovação de outorga. A gente tendo que se adaptar em alguns pontos. Por exemplo, a Fundação Acorde era uma ONG, uma entidade que tinha um trabalho a nível de Estado. E aí, agora, a lei que regulamenta diz que tem que estar 1 quilômetro do estúdio da rádio, os diretores da rádio, né? Aí nós tivemos que chamar os companheiros que estavam na diretoria da associação, dizer, olha, é uma norma que nós temos que seguir, alguém já estava querendo sair, aqueles que não, a gente vai convidar para que a gente possa cumprir uma lei, e tivemos que fazer modificações na diretoria, né? Estamos passando por esse processo. É um processo muito doloroso, porque a gente pode correr o risco no próximo mês não ter mais
a outorga não tem mais autorização para funcionar. Então, assim, eu acredito que esse momento que nós estamos vivendo é o momento que muitas outras rádios devem estar também vivendo no Brasil, né? E que aqueles que não estão, com certeza, vão passar por isso. Então, eram essas as minhas palavras. Eu fico muito agradecido, viu, deputado, a toda a equipe sua que nos apoiou, que está ali observando, né, que quantas vezes a gente ligou, perturbando. Eu me lembro que quando eu recebi um e-mail da Rosa e do João, lá da Marc, dizendo como é que está esse negócio, pelo amor de Deus, como é que está acontecendo? Vai ter ou não vai essa audiência? E eu ligava lá para o gabinete, e, sem querer cobrando, e a gente fica muito feliz que tenha dado certo. Nós tivemos que seguir a metodologia que a própria Assembleia já usa, já utiliza, mas está posto um debate. Neste sentido que a AMARC, que a Abraço Norte Ceará e todos que estamos aqui no estado do Ceará lutando por rádio comunitária, queremos avançar neste sentido de fazer o diálogo democrático, todos podendo falar, todos podendo defender suas ideias, e foi isso que a gente viu aqui, né? Mesmo a gente tendo sido prejudicado um pouco, eu acho que no conteúdo do debate, porque a gente poderia ter aprofundado mais, mas foi uma opção que a casa fez, né, a própria metodologia da casa, para que todos que se inscrevessem pudessem falar. Ou seja, ganhamos por um lado, mas tivemos talvez uma perda de qualidade aí, que a gente poderia ter aprofundado muito mais. Mas não perdemos tanto, porque amanhã vai dar continuidade, lá na Universidade Federal do Ceará, né? Vamos estar todos nós lá novamente, então todos que estão aqui estão convidados a participarem. Vai ser amanhã lá na Universidade Federal do Ceará, na reitoria da UFC, né? E vamos ter esse debate. Agradecer também aos companheiros lá da Bahia, né, que vieram para cá, temos gente também de Pernambuco que estão participando, e que o exemplo da Bahia, eu acho assim, do Conselho de Comunicação, possa ser um exemplo para nós aqui, né? O deputado assumiu aqui que vai levar essa bandeira, né, levantar. E eu fiquei feliz aqui com as propostas da Thaís, e vou dizer que vou ficar aqui catucando também o deputado. A questão da frente com, que eu acho que aí é a Certecom já poderia também se somar, acho que um grupo de entidades do Ceará para não deixar isso parar, essa ideia da frente com, né? E o Conselho Estadual, né, de Comunicação. A gente sabe o quanto isso é complicado, mas com jeito a gente vai passando, né? Quando a gente estava discutindo, eu vou encerrar agora, quando a gente estava discutindo se convocava essa audiência ou não, o deputado dizia que, e até comentei isso para a Rosa, que a gente tinha que aprovar numa comissão, né? E ele é presidente de uma comissão. Isso tem como ser aprovado na minha comissão. Agora, só que o tema tem que se adaptar ao que a comissão, ao sentido da comissão. Pois vamos botar. Ele, no instante, deu jeito, né? E colocando que iria discutir essas questões de segurança também, mas que o tema nós íamos aprofundar era da lei das rádios, né? Então, foi nesse sentido que conseguiu se viabilizar. Então, deputado, obrigado a todos que estão na mesa. Eu fico muito feliz de ter contado com essa sua ajuda para as rádios comunitárias. Viu? Obrigado. Nós aqui agradecendo, Bael. Eu queria lhe dizer que eu aprendi, né, nesse pouco tempo que a gente está na formatação dessa audiência pública. Inclusive, quando eu sugeri esse tema, não foi assim também, né, é um tema que a gente comprovou, né, esse programa que a gente tem na Rádio Dom Bosco, no domingo, a gente mostra a violência do outro lado, como ela nasce. Como ela nasce, não se aproveitando, como a maioria da comunicação comercial, né, que ela mostra já os finalmente, já o ser humano degradado, o ser humano já até morto, né? Aí os jovens se matando por causa da droga, e lá a gente mostra ao contrário. A gente mostra uma parte que é o problema da droga, né? É o problema do crack,
testemunho de pessoas que passaram até 17, 20 anos na cocaína e já finalmente no crack, e que conseguiram se recuperar. E eles mostram como foi que sofreram e mostram a recuperação, dando bom exemplo aos adolescentes como é que sai desse troço, entendeu? A gente mostra a coisa boa, não como a mídia comercial mostra, que muitas vezes ela mostra, ela faz propaganda de uma coisa ruim, dando exemplo não só da droga, como do suicídio. Como se, quando se divulga, né, um suicídio assim com uma ênfase, com uma solução, nos dias seguintes, né, ou às vezes até no mesmo dia, 2, 3 suicídios, né, por causa daquela notícia mal dada, mal feita, né, e muitas vezes não com soluções, mas com exibicionismo para se crescer na mídia e, com isso, reverter aquilo em dinheiro, né? Por isso que eu achei, quando você me disse, eu digo, não, a gente arranja aqui um tema que bate certinho, mas eu acredito que os objetivos sejam alcançados, a parte técnica, eu tenho certeza que amanhã vocês vão ter uma oportunidade, um dia todinho para discutir, e se eu puder estar presente, né? Quase que eu não viria presidir essa audiência. Eu estou com minha mãe muito doente no hospital, e os médicos disseram que ela não chegava hoje de manhã, né? Eu estava com 2 preocupações, com a audiência e com ela, né? Mas Deus foi tão maravilhoso, né? Essa aqui nós conseguimos. Vamos ver se da minha mãe a gente consegue também, que ela tenha ainda muitos anos de vida, né? E eu queria agradecer aqui a Taquigrafia, que está até agora com a gente, né, doutor Demóstenes, a toda a equipe, né, que nos auxiliou. Aí a TV Assembleia, o nosso amigo Câmara, pediu o Herman Hess para lhe dar uma hora extra, né? Aqui ao vivo, pode ser que dê certo, né? Cole, né? O Herman é o chefe. E queria aqui, bem rápido, ler essa carta de referência. Projeto, carta de referência, vamos ver a situação do Conselho. Tem outras ideias que, na política, tem uma